Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Marilis. Hoje vamos falar sobre as 5 linguagens do amor nas amizades. Você já percebeu que algumas amizades não fluem? Você tem dificuldade de manter as amizades ou elas são muito assim passageiras? Vêm, passam na sua vida e daqui a pouco nem notícias mais? Então você precisa assistir esse vídeo para a gente falar mais das formas e maneiras que podemos fazer para fazer com que essas amizades perdurem e que as amizades que nós já temos se fortaleçam. Eu vou falar de 5 formas disso acontecer. Aliás, 5 formas de você entender e identificar como você pode utilizá-las a seu favor. Então, são 5 linguagens básicas de afeto. E assim, o autor Gary Chapman, ele escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor para Casais. Daí ele escreveu uma série de livros que tinham essas mesmas diretrizes. Aí eu resolvi e pensei, né, que como ele também cita no finalzinho do último capítulo, na realidade, essas linguagens básicas de amor, primárias, como ele fala, podem ser aplicadas com diferentes pessoas, em diferentes contextos. Basta a gente ter uma percepção, ou melhor, basta a gente ter conhecimento de quais são essas linguagens. Mas, por falar em amizade, né, tá um desafio grande fazer amizades hoje em dia, tá muito difícil. Eu tenho a minha própria teoria. Qual é a sua teoria? Por que as pessoas não conseguem fazer ou manter amizade? Particularmente para mim, isso sempre foi um tremendo desafio, muito difícil mesmo. Talvez eu não culpo as pessoas, nesse ponto eu falo que é minha culpa. Eu acho que muitas das vezes, talvez eu não tenha me esforçado o suficiente ou eu estivesse muito voltada para os meus próprios pensamentos e não dei a devida atenção às amizades que passaram. Vamos entender então por que eu poderia ter feito de diferente, o que você pode fazer de diferente para que isso não venha acontecer, para que daqui em diante suas amizades frutifiquem, floresçam. Eu acredito que alguma das razões para a gente não conseguir estabelecer boas amizades seja a rotina. A nossa rotina é completamente diferente de décadas atrás. E a todo momento muda, né? Todo momento muda. Quando a gente pensa, por exemplo, que as mulheres eram donas de casa, né? As famosas chamadas donas de casa, que ficavam ali para cuidar do lar. Era uma rotina completamente diferente. Muitos maridos trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos. Então, hoje, todo mundo tem que sair para trabalhar. A maioria das pessoas precisa trabalhar. Então, a rotina é muito mais corrida, né? Então, de todas as pessoas, inclusive crianças e adolescentes também, por conta disso, têm uma rotina muito mais acelerada. Então, é tudo muito mais intenso. A questão de, por exemplo, uma criança entra na escola às vezes 8 da manhã e sai 5 da tarde. E isso varia, mas todo mundo tem que estar na escola ou tem que estar no trabalho. E mesmo as pessoas que estão em casa, elas têm que fazer alguma coisa, elas estão sempre tendo que fazer alguma coisa, estudar, cozinhar. A gente não para, a rotina, é a falta de tempo. Então essa é uma das justificativas para a gente não conseguir, às vezes, manter amizade. A gente está muito focado no nosso objetivo, porque quando a gente sai dele, é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa não muito certa. Eu deveria estar fazendo aquilo, mas eu estou aqui com meus amigos. Então a gente acaba privilegiando as tarefas que são, digamos, obrigatórias. Eu preciso estudar para a prova, eu preciso deixar pronta a refeição para minha família, então a gente não tem tempo. Então a rotina é intensa, ela muda ao longo do tempo, vai mudando e cada vez a gente está mais ocupado. O mundo digital é uma outra das causas de a gente, às vezes, preferir manter as amizades com conversas espaçadas com os amigos,
diálogos curtos, emojis. Então a gente, assim, acaba falando com os amigos pelo chat. Mas só que às vezes não é nem isso. Às vezes o mundo digital, quando fala, a gente está ali jogando, a gente está assistindo filme, e estamos assistindo aleatoriamente no TikTok ou em diversas plataformas, redes sociais, a vida acontecer como se a vida estivesse acontecendo realmente na tela, mas a vida aqui a gente não dá tanta atenção. Então o mundo digital toma grande parte do nosso tempo. E existem também comportamentos que nos afastam das amizades. A gente se torna um tanto quanto mais individualista. Quando eu não tenho tempo, quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho... Enfim, o não ter. Às vezes a gente acaba se tornando mais individualista. Eu estava pensando que quando eu era criança, as pessoas convidavam, né? Vinham assim... Os meus pais convidavam os parentes ou conhecidos para ir lá em casa e sempre se oferecia um bolo, eram azeitonas no palito, queijo no palitinho, sempre tinha alguma coisa, pudim. E até hoje eu escuto minha mãe falar assim, ele vem aqui, mas eu nem fiz nada. Aí minha mãe desce para comprar um sorvete e eu penso, nossa, mas não precisa. Porque hoje as pessoas vão na casa das outras, primeiro que elas vão muito rapidamente e elas nem estão pensando que vão lanchar nada. Não só por uma falta de tempo, por às vezes falta de condições de oferecer uma coisa melhor. Né? Então, às vezes, a gente prefere oferecer um suco, uma coisa muito rápida, ou oferece uma água. Então, antigamente, não, as pessoas chegavam, se acomodavam, e a pessoa tinha passado o tempo já na cozinha, preparando um petisco muito, muito gostoso. Eram coisas, era diferente. E hoje em dia as pessoas não têm tem como ofertar tanta coisa assim para as visitas, digamos, né? E a gente acaba, por conta dessa pressa de não ter tempo, dinheiro, a gente acaba se fechando. E é muito mais prático não oferecer, porque eu não tenho tempo e não tenho... Então a gente também acaba vivendo naquele nosso mundinho ali, só a gente, né, o mundo digital, como eu falei, também faz a rotina, a falta de tempo, tudo isso colabora para que nós nos tornemos mais individualistas. Algumas pessoas são muito seletivas também, excessivamente seletivas. Essas pessoas costumam ser mais críticas em relação aos outros, mais, digamos assim, desconfiadas. Então, quando me torno muito seletiva, eu me coloco numa bolha e as outras pessoas em outra bolha. Então, a gente se torna muito seletivo em relação às amizades. Existe menos tolerância em relação a estas diferenças, porque eu sei que é agradável estar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, porém, às vezes somos extremamente seletivos em relação às amizades. Outra situação, nós fazemos avaliações erradas em relação às atitudes das pessoas, em relação ao comportamento dos outros. Nós costumamos, às vezes, pensar demais. Nesse pensar demais, a gente atribui ao comportamento, à fala de alguém, algo que a pessoa realmente não tinha intenção de fazer ou falar. As pessoas andam mais distraídas. Eu mesma sou muito distraída, eu cometo muitas gafes, e isso fez com que as pessoas, às vezes, se afastassem de mim. Eu juro que não era por maldade, mas a outra pessoa interpretou de uma forma bem negativa aquilo que eu falei, que eu disse. Então, às vezes, as pessoas mais distraídas ou hiperativas, elas fazem as coisas assim, meio no trambolhão, assim, ih, caramba, eu falei isso, ih, eu fiz isso. E a outra pessoa já interpreta de uma forma gestos, atitudes, comportamentos como sendo algo negativo e às vezes não tem nada a ver com ela, isso, né? O que você fez ou falou. Então, como eu falei, não sei se eu falei no início do vídeo, que as 5 linguagens do amor, né, são inspiradas no livro do Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor para Casais, que é o livro mais famoso. Depois ele escreveu diversos outros livros, mas ao final do último capítulo ele menciona que realmente essas linguagens primárias de amor
se aplicariam em diversas situações com diferentes pessoas, não só o marido ou o namorado, mas também nas relações de amizade, no ambiente de trabalho, com os filhos. Então, na verdade, o que eu vou falar aqui se aplica para outros ambientes, com outras pessoas, porém o foco é justamente como estabelecer as amizades. Mas, muito importante, veja, enquanto eu falo aqui das linguagens do amor, você mesma vai perceber, talvez perceba de imediato qual é a sua linguagem primária de amor. Isso também é muito importante, porque isso faz com que você se sinta mais conectada com algumas amigas do que com outras. Então, conhecer a sua própria linguagem do amor, às vezes a gente tem 1, 2 linguagens do amor. Então, talvez nós pratiquemos todas elas, isso é maravilhoso, mas a gente sempre tem uma que é a mais ali predominante. Vamos começar a falar dessas linguagens primárias de amor. Primeiramente, vou falar das palavras de afirmação, que eu adoro, palavras de afirmação. Quando é necessidade que nós temos de reconhecimento, de validação. Por exemplo, uma vez eu me lembro de uma pessoa, uma cliente, que ela falou assim, muita mágoa de um pai que ela já era adulta e esse pai já não estava mais ali no convívio, né, dela, mas tinha uma frase desse pai que marcou muito essa menina, porque ela chegou com uma nota muito boa e era uma pessoa que tinha de uma origem muito humilde e ela conseguiu estava fazendo faculdade e estava sendo muito bem sucedida. Acho que talvez fosse a primeira pessoa na família a tirar um curso universitário, a estar cursando, né, a universidade. E o pai, quando ela chegou para mostrar a prova para o pai, ele disse: não fez mais do que a sua obrigação. Isso para uma pessoa cuja linguagem primária de amor são justamente as palavras de afirmação, é como se fosse quase que um tapa na cara. Então, falar uma coisa assim soa muito mal. Então, a palavra de afirmação é se sentir amada quando alguém me reconhece, quando alguém me vê e me valida. Ou seja, aquilo que eu falo, o que eu trago para você, olha, para te mostrar, tem valor. E a pessoa percebe esse valor no que você diz, no que você traz para ela. Então, exemplos... Elogios sinceros. Não é puxar o saco, é você elogiar sinceramente. Nossa, minha filha, parabéns, estou muito orgulhoso de você. Continua assim. Bastava, né? Uma frase, mas isso é tudo para uma pessoa cuja linguagem primária de amor são palavras de afirmação. Então, elogios sinceros, palavras de incentivo e encorajamento. Continua assim, você está indo muito bem. Se você continuar assim, você vai chegar longe. Então, quando eu chego olha, tenho vergonha de falar, tenho vontade de ter um canal no YouTube. Quero ter um canal no YouTube. Aí você vai falar toda tímida para uma amiga, interessante. Temos pensamentos diferentes. Eu realmente, para mim, eu prefiro ter uma coisa mais segura. Eu não quero me expor no YouTube, tenho vergonha disso. Ok. E acabou, morreu o assunto ali. Mas se a amiga falasse assim, olha, parabéns, você é corajosa. Eu não penso nisso, não. Eu não tenho coragem, mas vai lá, acho que você consegue, você leva jeito. Ou, olha, se você praticar bastante, se você começar a fazer aquilo que você quer, pode ser que você fique bom nisso. Já é uma palavra de encorajamento, de incentivo. Olha, esse é o maior presente que uma pessoa, de amor que uma pessoa, um amigo, uma amiga pode receber. Isso é você acreditar, depositar confiança naquela pessoa. Então, palavras de incentivo e encorajamento. Outra forma de você, como diz o Gary Chapman, dialeto das palavras de afirmação, é quando você tem palavras gentis, transmite mensagens gentis e comentários positivos para aquela pessoa. Então, saber como falar, saber como colocar, né, aquilo que você quer com delicadeza.
Às vezes a gente exige as coisas. Então, assim, quando você fala, transmite com delicadeza. Ou outra forma também é você demonstrar afeto, às vezes, nas redes sociais. Então, as relações hoje elas se estabelecem não só presencialmente, mas virtualmente. Então, quando você vai lá, dá um thumbs up, dá um joinha para a pessoa, e você faz um comentário positivo, nossa, tá linda nessa foto, parabéns, que fofa, que linda, olha, gostei muito daquilo que você falou, eu li o seu artigo, então assim, parabéns, gostei. Quando você faz esse comentário nas redes sociais, nossa, isso é uma declaração maravilhosa de amizade, de afeto pela pessoa, cuja linguagem de amor são palavras de afirmação. Talvez uma outra pessoa que não tivesse essa linguagem primária de amor, ela fosse, legal, mas não ia impactar ela tanto quanto a pessoa cuja linguagem primária de amor são as palavras de afeto. Próxima. Presentes. Aí você vai falar, isso é muito óbvio, quem não gosta de presente? Não é tão óbvio assim, não. Não é, não. Tem pessoas que são muito críticas em relação ao presente, tá? Eu percebo assim que hoje presente para mim é uma coisa que, nossa, é muito bom receber presente. Mas há um tempo atrás, se eu não ganhasse aquele presente do jeito que eu queria, que eu imaginava, esse presente não é tão bom. Eu conheço inclusive alguém assim, que eu ia lá com a maior boa vontade, carinho, fazia, acontecia. Aí a pessoa, obrigada. Pensei que você fosse me dar outra coisa. Olha essa blusa aqui. Essa blusa aqui, não sei se cabe em mim. Tem como trocar? Será que eu consigo trocar? Claro que a pessoa pode, a roupa ela pode não gostar e pode trocar. Por isso que roupa não é um dos melhores presentes para se dar. É sempre um pouco arriscado. Não sei se é um bom exemplo, mas assim, quando a pessoa não... É diferente, tudo bem, eu recebo uma roupa que não cabe em mim, eu vejo que não é muito meu gosto. Sinceramente, eu fico feliz, poxa, obrigada por ter lembrado de mim, gostei. Mas eu sei que eu tenho oportunidade, depois eu posso trocar essa roupa, tá bom, ótimo, eu vou lá e troco por uma que eu gosto mais. Mas saber que a pessoa me presenteou, ela gosta de mim, ela tem consideração por mim. Então é a linguagem primária de quem... cuja linguagem primária são os presentes. Então, gente, presente é uma forma de valorizar a pessoa. Então, é a valorização através de símbolos concretos de carinho. E presentes, os presentes não precisam ser grandes, não precisam ser caros. Pequenos presentes simbólicos, flores, cartões, lembrancinhas, são presentes. São formas de presentear a pessoa. Então, presentes não são necessariamente caros. Podem ser simples. A não ser que você seja muito rico, aí você vai lá e compra, bala Juquinha para dar de presente. Por favor. E também você tem que ver qual é a tua relação com o dinheiro. Que coisa é essa? Ou se você... não tem dinheiro algum, ainda assim você pode usar a imaginação, andando pela rua, num canteiro qualquer, uma flor. Então, existem formas e formas. Às vezes um pedaço de papel, quando a gente escreve uma mensagem, faz um cartão ali naquele momento, folha 4, escreve, fecha e entrega para a pessoa um cartão, algumas palavras. Então, usa a imaginação. Para algumas pessoas, o presente também é a presença física. Então, quando eu falo de presentes, se a sua linguagem primária de amor são os presentes, a presença física conta. Por exemplo, quando eu estou presente numa cerimônia, na sua festa de casamento, no seu aniversário, quando eu sei que você obteve uma conquista muito importante no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou você conclui o curso, se eu estou presente na comemoração, se eu compareço, se eu estou ali do teu lado naquele momento, às vezes até numa ocasião de luto, num enterro. Tem pessoas que falam assim,
eu não vou em enterro naquele lugar, detesto isso, acho coisa horrorosa, me sinto mal. Quem vai se sentir bem no enterro, né? Ninguém. Mas só que aquela pessoa que está perdendo um ente muito querido, uma pessoa muito próxima, ela tá ali, também é ruim para ela, mas ela tá se sentindo muito mal. E se a linguagem primária dela de amor forem presentes, a sua presença física vai ser um gesto de amor tremendo. Então, isso vai ter um significado para ela muito importante. Tá? Então, presença física. E outra coisa, a gente também não precisa dar coisas, dar coisas, objetos. Como eu falei, a presença física conta, nesses casos, muito, mas também compartilhar. Às vezes eu posso emprestar um livro para uma amiga minha. Olha, eu não tenho uma roupa bonita para ir, tô tão chateada, eu não sei como é que eu vou naquela festa. Olha, eu tenho um vestido aqui, posso te emprestar. Será que você vai querer? Então, assim, você pode também, como eu falei, usar a criatividade. Você não precisa dar algo que você realmente não tem como dar, mas você pode compartilhar, tá? Essa é uma ideia. A outra linguagem de afeto nas amizades é o tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade é a necessidade de atenção e presença. Eu necessito da presença e da atenção. Só que aqui, diferente da presença física que eu falei anteriormente, a presença da linguagem primária de amor, no caso dos presentes, a pessoa precisa só simplesmente estar ali, presente, pronto. Ela não tem que estar interagindo, ela tem que estar ali do seu lado. Agora, no tempo de qualidade, é quando vocês estão interagindo. Então, vocês estão fazendo alguma coisa, vocês estão dando atenção exclusiva um para o outro, onde se abre um espaço para existirem conversas profundas, sem distrações. Por exemplo, às vezes a gente vai assistir um filme com os amigos. Isso é super divertido. Mas se depois do filme não tiver ali um lanche pra gente conversar... Imagina, você vai pro cinema. Hoje em dia os cinemas são nos shoppings, né? Você vai pro shopping, aí você vai assistir o filme. O filme é muito bom, é muito divertido. E cada um vai pra casa depois. Não faz muito sentido. É estranho, porque você sente como se não tivesse estado com a pessoa. Você sente que não se conectou com ninguém ali, porque... Então, depois do filme, a gente vai fazer um lanche, a gente vai conversar sobre o filme, o que foi ali no filme que mais te interessou, o que você achou da atuação dos atores, a história te convenceu, como poderia ter sido o final. Então, estabelecer conversas a respeito do filme, ou outras conversas que venham a surgir. Então, estar ali presente e dar atenção. Já foi num lugar, e mudando de assunto, já foi num lugar assim que você... E eu me lembro, vem algumas cenas assim na minha cabeça, mas vem uma em particular. Você vai numa comemoração de Natal. Aí estão todos ali sentados, cada uma na sua cadeirinha, quietinho no celular. E ninguém interage. Todo mundo tirando fotos de felicidade, alegria, selfie, ou vendo fotos dos outros. Mas aquele momento tão interessante, importante, a família reunida, cada um no seu mundinho, no seu canto. Então, isso não é tempo de qualidade. Ou quando a gente está com o nosso filho e, vamos fazer isso juntos, e vamos num parque. A criança começa a brincar, brinca, e você também está lá parado, fazendo o que você tem que fazer. Às vezes, eu gosto de ler um livro, por exemplo. Eu gosto de ler um livro quando eu vou no parque com a minha filha. É bom a beça, muito bom. É um momento que é dela e meu. Quando chega alguma criança, eu fico, ufa, que bom, ela vai brincar com a criança. Mas quando não tem ninguém, só tá eu e ela, eu tenho que brincar um pouco com ela, tenho que interagir com minha filha. Então eu tenho que tirar um tempo ali para interagir com ela. Não precisa ser o tempo inteiro, mas eu tenho que ter um tempo de qualidade com ela. Então o tempo de qualidade não é a atividade que é importante, mas é a companhia, é a presença do teu amigo, é estar interagindo com ele, né? Sem essas distrações. Então, passeios, atividades conjuntas, tudo isso são coisas que você pode fazer com o seu amigo, a sua amiga, está ali com ela, na companhia dela. Então, valoriza-se a companhia do amigo, né? Mais do que a atividade em si. A quarta linguagem primária de afeto, não existe uma ordem, né?
Pode existir uma ordem para você, mas não existe essa ordem. Todas são linguagens primárias de amor, de afeto. O Gary Chapman chama de atos de serviço, que é expressar amor através de gestos de ajuda. Então, por exemplo, ações. Quando eu apoio o meu amigo através de ações. Vou te dar um exemplo. Ajudar em tarefas. Sabe aquela coisa de ter uma amiga que vai na sua casa, você faz um lanche, depois a amiga faz questão de lavar a louça? Antigamente era quase que uma coisa obrigatória. Eu não gostava disso porque parecia que era uma função das mulheres, né? Então eu ficava irritada. Eu não gostava disso não, de ter que lavar a louça dos outros. Mas hoje assim, eu estou mais flexível em relação a isso. Porque eu sei que pode ser que, né, quando eu me ofereço para lavar a louça, a não ser que a pessoa não deixe, não queira e se incomode. Não, depois eu lavo. Tá bom. Aí eu tudo bem, não tem problema. Mas às vezes é legal, vai lá, eu me ofereço para lavar, porque eu sinto que eu posso estar ajudando e ela se importa com isso. Não porque lavar a louça em si, mas é porque eu estou ajudando ela. Então eu estou fazendo alguma coisa por ela. É um gesto de carinho, de afeto e de demonstração de amor por aquela amiga. Quando eu, por exemplo, a minha amiga tem uma cerimônia na casa dela, depois do batismo do filho, e ela vai ter uma reunião com os amigos. Eu me ofereço para chegar um pouquinho mais cedo, ou para estar ali com ela, para arrumar a casa, para receber as pessoas. Ou quando as pessoas vão embora, eu me ofereço para também ajudar a arrumar, a varrer, ou alguma coisa que ela precise, eu estou ali com ela, ajudando, né? Alguma coisa que a pessoa precisa, né? Em alguma coisa que a pessoa precisa da minha ajuda. Então, e além disso, atos de serviço, você pode também fazer dando suporte emocional, né? Você se oferecendo para ajudar, ou também com trabalhos acadêmicos, ou alguma pendência no trabalho. Às vezes as pessoas têm muitas dificuldades, por exemplo, com a tecnologia. Eu sou uma delas. Eu tenho muita dificuldade. Muita. Por isso que eu evito editar o vídeo. Vou evitar o máximo possível. Se eu tiver que editar, porque eu devo ter falado muitos entãos, alguma coisa estranha aí, eu vou cortar rapidinho. E não quero editar muito vídeo, porque tenho dificuldade. Se tivesse um amigo que me ajudasse com isso, eu ia ficar muito feliz. Não que a minha linguagem primária de afeto seja o ato de serviço, mas é uma coisa boa, né? Mas para quem tem a linguagem primária de amor como atos de serviço, isso é uma demonstração, sim, de carinho, de afeto, de amizade. Então, são pequenos gestos, às vezes sem necessidade de que se peça, né? Se você sabe que aquilo ali vai agradar a pessoa, que a pessoa vai ficar feliz, então faz, porque isso vai estreitar o laço de amizade entre vocês. Toque físico. Toque físico pode soar estranho. Toque físico, eu vou ficar tocando no meu amigo? Mas isso é coisa de namorado, coisa de marido, eu vou ficar lá, como assim? Mas, gente, vamos combinar, né? Também. Toque físico é uma linguagem, sim, de afeto, tão antiga quanto a humanidade, porque a gente se abraça às vezes a gente dá 2 beijinhos, então é necessidade de contato físico para expressar carinho. Mas isso vai variar conforme a cultura, o lugar, cidade, país, no caso, né? Então, assim, no Brasil é muito comum as pessoas ainda darem 2 beijinhos, as pessoas chegam se abraçando, é comum. Acho que com a pandemia isso ficou um pouco assim, né? As pessoas ficaram um pouco em suspense, e agora? Vai continuar ou não vai? Mas no Brasil isso é muito comum. Eu já morei no Canadá, e eu me lembro que eu cheguei para dar 2 beijinhos na amiga da host mother. A mulher ficou assim, dura que nem uma pedra. Ai, me senti tão mal com aquilo, fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei um pouco zangada também. Eu não sei, sinceramente, até hoje eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. Aí a host mother disse que lá as pessoas só costumam dar assim 2 beijinhos ou chegar abraçando se forem amigas, tá? Então, assim, você tem que conhecer ali as normas, né, de
de cumprimento. Como é que as pessoas se cumprimentam de forma calorosa, os conhecidos, os não conhecidos naquele lugar, naquele ambiente, naquele grupo. Então, a gente precisa conhecer isso. Então, com os amigos também, temos formas de expressar, de tocar, com respeito, com carinho, abraços, apertos de mão, toque no ombro, são tapinhas amigáveis no ombro, nas costas. Às vezes a gente faz assim, aê. Então, as meninas às vezes são um pouco mais agressivas, né? Já dando murro, assim, mas também são formas de afeto, vai se empurrando, a gente não sabe se está brigando. Mas às vezes você vê aqueles amigos muito próximos, e tem esse jeito um pouco truculento de se cumprimentar e não é briga. Então, claro que nós devemos também compreender os limites das outras pessoas, porque a gente não quer deixar ninguém desconfortável, porque você tocar ou fazer alguma coisa que para a pessoa ali não é legal, por mais que a linguagem primária dela de amor seja o toque físico, ela não quer dizer que ela quer ser tocada em qualquer lugar. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Observe primeiro, né? Acho que eu falei das 5 linguagens primárias de amor. Será que se identificou com alguma dessas linguagens de afeto? Se você lembra de alguma amiga, então eu acho que pensa, qual deve ser a linguagem dela favorita de afeto? Você tem praticado essas linguagens primárias? Eu, escrevendo sobre isso, lendo mais sobre isso, eu percebi que eu falho muito quando se trata de tempo de qualidade com as amigas. Eu sempre crio bastante barreiras em relação a isso, e isso já me afastou de muitas pessoas. Então, isso é algo que eu preciso trabalhar. Então, provavelmente, tempo de qualidade não deve ser a minha linguagem primária de afeto. Eu não vou falar aqui qual é, talvez vocês saibam. No final do vídeo eu vou dar uma dica que talvez vocês venham a identificar qual é a minha linguagem primária de afeto. Apesar de que eu acho que eu sou bilíngue ou até trilíngue, mas eu quero praticar todas elas nas próximas vezes que eu estabelecer contato com as pessoas, que eu quiser manter amizade. Eu tenho um questionário, eu escrevi um artigo, está no Substack, então você pode ir lá e conferir esse artigo. Você precisa se inscrever, você pode se inscrever gratuitamente. E lá você vai encontrar esse meu artigo falando das 5 linguagens primárias do amor nas amizades e vai encontrar 2 questionários simples. Um é para você trabalhar a sua escrita, né, livremente, com perguntas mais reflexivas. Então, o que te faz sentir mais valorizado numa amizade? O que te magoa quando não acontece? Então, essas perguntas, né, como você demonstra carinho pelos seus amigos. Então, eu fiz uma série de perguntas para você desenvolver, trabalhar e começar a perceber isso ao escrever. O que vai surgir dali? Você vai se surpreender e pode ser que você identifique a sua linguagem primária de amor. Também deixei um questionário muito simples que você pode ficar assim, um pouco confuso. Eu diria para você fazer primeiro esse questionário, que é sim ou não, e depois você passar para as perguntas e escrever, dar as respostas, porque aí você pode aprofundar melhor e conseguir identificar qual a sua linguagem primária de amor nas amizades. E inclusive a linguagem primária do seu amigo ou da sua amiga. Ali nesse texto eu deixo várias dicas para você conseguir identificar essa linguagem, tanto sua quanto a dos outros. Então, conclusão, né? Então, identificar as linguagens de amor nas amizades pode fazer você manter as amizades, fortalecer as que você tem, mesmo amizades com as pessoas, amigos do dia a dia, colegas do trabalho, inclusive nas relações com a sua mãe, com o seu filho. Nós somos amigos da nossa mãe, dos nossos filhos, não dos nossos pais. Então, as amizades em geral. Eu espero que você pense sobre isso, que você leia o artigo que eu falei. E que tal tentar agora identificar a linguagem, né, de afeto do seu amigo e da sua amiga?
Olha, eu gostei de falar muito sobre isso, gostei de ler sobre esse assunto. O livro que eu mencionei, vou mostrar aqui para vocês, devia ter mostrado no início do vídeo, é do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Mas eu quero que você comente, porque para mim vai ser muito importante. Eu já estou deixando uma dica aqui de qual é a minha linguagem primária do amor. Para mim é muito importante que você fale o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu espero que você realmente tenha gostado do vídeo, que seja útil, que tenham sido úteis essas informações. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.